Olá, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã de domingo para aprendermos um pouco mais a respeito da palavra do Senhor aqui na Escola Bíblica Dominical. Nosso tema de hoje será discipulado, um tema muito importante na nossa vida cristã. A palavra discípulo, no grego matetés, ela significa aluno, aprendiz, e ela aparece 269 vezes nos Evangelhos e em Atos. Irmãos, como vimos, não é uma palavra pouco utilizada na Bíblia. E isso tem uma razão. Jesus levava o discipulado, o ensino, como um dos centros do seu ministério. Não é à toa que o ministério de Jesus ele é marcado pela presença dos 12 discípulos, pessoas escolhidas a dedo por Cristo para caminharem com Ele e dele aprenderem o Evangelho, o Reino de Deus. Irmãos, e um destaque também na Bíblia é que nos últimos momentos do ministério de Jesus aqui na terra, quando ele já está indo para o Pai, essa passagem se encontra em Mateus 28, 18 a 20, Jesus deixa uma ordem para os seus discípulos. No versículo 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Cristo pede agora para os seus discípulos é que eles façam outros discípulos. Ou seja, Jesus passou um bom tempo ensinando e discipulando essas pessoas agora para que elas discipulem outras pessoas. O ministério de Jesus é muito marcado pelo ensino. Várias passagens da Bíblia falam de Jesus ensinando o dia inteiro para as multidões. E agora Jesus quer que essas pessoas que ouviram, que conviveram tão intimamente, tão perto dele, façam a mesma coisa com todas as pessoas, com todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as etnias. Essa preocupação de Deus, essa preocupação de Jesus, ela não é uma preocupação daquele momento em particular. Desde o início da Bíblia nós temos esse tipo de preocupação. Lá ainda na época de Abraão, quando Deus falava com Abraão, né? Deus em determinado momento ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus já tinha esse desejo de que o Evangelho fosse conhecido por todas as pessoas e não somente ficasse restrito àquelas pessoas a quem ele aparecia. Então, irmãos, mas para nós compreendermos um pouco mais o que é o discipulado, nós precisamos entender o que significa ser discípulo. E nós vamos lá em Lucas 14, de 25 a 33, e Jesus fala muito a respeito desse termo, dessa palavra, discípulo. No versículo 26 ele fala, vamos ler: Se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, aqui, Jesus fala não do discipulado em si, mas ele fala quais são as condições para que nós possamos ser discípulos dele. E se você atentar aqui, veja que a questão de ser discípulo se aproxima muito da questão de você ser um cristão sem reservas. Ou seja, você se entregar a Jesus sem nenhum tipo de reserva. Você se entregar de forma plena para Jesus. Ou seja, você precisa aborrecer seus entes queridos, suas pessoas queridas, as pessoas próximas de você, para que você esteja intimamente com Jesus. Se você não fizer isso, você não tem como ser discípulo. Da mesma forma, no outro versículo, se
você não tomar a sua cruz. E cruz naquela época significava o quê? Morte. Morte, uma morte violenta, uma morte vexatória, mas essencialmente significava morte. Aqui o que Jesus pede é, se você não carregar a sua morte, mas que morte é essa? Quando nós entregamos, quando nós aceitamos o Evangelho, nós morremos para o mundo e começamos a viver para Cristo. Essa morte para o mundo é que Jesus quer que nós carreguemos elas todos os dias, que nós nos lembremos dela dia a dia, de que nós precisamos morrer para as coisas do mundo, morrer para os desejos do mundo, e só assim nós pegamos isso, colocamos nas nossas costas, colocamos em nós, e assim nós teremos condições de seguir a Jesus, porque nós não podemos seguir a Jesus, nós não podemos ter uma intimidade, nós não podemos ter uma entrega sem reservas a Cristo se nós ainda estamos presos ao velho homem, se nós estamos presos ao mundo, se nós não morremos todos os dias para o mundo para viver para Cristo. E lá no versículo 33, vamos ler aqui, ele fala, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está falando aqui é o que o pastor americano Billy Graham falou uma vez. Ele diz que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Queridos, o que Billy Graham exemplificou ali, sintetizou nessa frase, é justamente o que Jesus fala nesse versículo. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. O que Jesus está dizendo aqui é, se nós não renunciarmos tudo o que temos, nós não temos condição de sermos discípulos dele. Nós não temos condições também, e automaticamente, nós não temos condições de discipular ninguém se isso não tiver um custo para nós. Se isso não tiver um custo, muitas vezes, grande para nós. Porque, meus irmãos, Jesus não quer somente que nós cresçamos em intimidade com Ele, nós cresçamos em conhecimento dele, aprender mais dele a cada dia, porque isso é ser discípulo, mas Jesus quer que a partir do momento em que nós somos discípulos, ou seja, nós temos uma vida completamente entregue a Cristo, uma vida completamente plena em Cristo, Ele quer que nós façamos isso para com outras pessoas. Mas primeiro, para nós discipularmos, nós precisamos ser discípulos. Porque nós precisamos ter caminhado determinados caminhos, trilhado determinados caminhos, para que nós possamos chegar às pessoas que ainda não possuem essa intimidade, que não possuem essa maturidade em Cristo, para que nós possamos ensiná-las. Assim como Jesus fez com os seus 12 discípulos e com várias outras pessoas que passaram pela vida dele. Irmãos, e aí, indo para o discipulado, mas como nós discipulamos? Nós discipulamos primeiramente entregando a nossa vida completamente a Cristo, sem reservas, virando discípulo dele, e assim nós podemos chegar ao outro e discipular ele. Mas discipular leva tempo. Discipular é um caminho. Da mesma forma que nós precisamos ser íntimos de Cristo, nós precisamos também ser íntimos das pessoas que nos rodeiam. Muitas vezes nós precisamos chegar às pessoas, de certa forma incomodá-las, para que elas se acheguem mais para perto da gente. Para que nós possamos fazer o trabalho de discipulado. Discipular é conhecer a outra pessoa, é saber quais são as dúvidas dela, saber quais são as angústias dela, porque é a partir da nossa experiência maior com Cristo que nós podemos fazer a diferença na vida do próximo, levando conselho, levando uma palavra, fazendo estudos, fazendo leituras, se encontrando. Discipular é um caminho, é um ministério.
É um ministério muito particular, íntimo, mas que é para todos. Ao mesmo tempo em que ele é particular, porque muitas vezes você vai discipular uma pessoa, vai discipular duas ou vai discipular um grupo, mas ele é um chamado para todos. Discipular não é um chamado somente para alguns, é um chamado para todos. Todos nós, de alguma forma, precisamos discipular, nós precisamos ensinar. Porque se nós não discipulamos, se nós não ensinamos, isso mostra que nós não somos discípulos de Cristo. Porque se nós somos discípulos de Cristo, nós temos o conhecimento e nós temos a vontade de que outras pessoas também sejam discipuladas. Lá, novamente, no texto de Lucas, ele fala no versículo 28, ele fala que ele meio que faz uma analogia de uma pessoa que vai construir uma torre, e ele fala como é que uma pessoa vai construir uma torre se ele primeiro não calcular se ele tem recursos para construir essa torre. O que Jesus está querendo dizer é como é que eu vou discipular uma pessoa se eu mesmo não tenho a base, se eu não tenho o conhecimento, se eu não tenho o aprendizado de Cristo. Não tem como. Não tem como eu e você discipularmos pessoas se nós não temos o conhecimento de Jesus. E, irmãos, discipular é uma coisa que a igreja precisa fazer, primeiro porque é a vontade de Deus, é uma ordem de Deus. E em segundo, queridos, que discipular é uma coisa que nós podemos fazer simplesmente entregando nossa vida a Jesus de forma plena, de forma sincera, entregando tudo o que temos para Ele e vivermos para Ele completamente, e vontade de chegar nas pessoas, vontade de discipular as pessoas, não discipular para nós, mas discipular para Cristo, para que assim nós possamos ter uma igreja forte, nós possamos ter pessoas que não vão se perder ao longo da vida cristã. E mesmo que elas se percam, nós estaremos perto para ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Discipular, irmãos, a igreja não precisa de dinheiro para fazer isso, a igreja não precisa de estruturas mirabolantes para fazer isso. O que nós precisamos são de pessoas que entendem esse chamado, sejam discípulos reais de Cristo e discipulem as pessoas que estão ao seu redor. Então fica para nós a reflexão de que nós somos discípulos de Cristo, nós temos sido discípulos de Cristo, e se nós somos discípulos de Cristo, quem nós temos discipulado? Porque, mais uma vez, discipular é uma ordenança de Deus, é a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida da igreja. Que Deus abençoe você, continue aqui conosco, aprendendo na nossa escola bíblica dominical. Compartilhe essa mensagem, essa breve mensagem com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem, e que Deus continue abençoando a sua vida grandemente. Até a nossa próxima escola bíblica dominical.